Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje um convidado muito especial para falar de alguns assuntos que talvez você que está em casa não conheça. Já ouviu falar do processo de amorização? Pois é. Um padre católico romano está aqui comigo hoje. Padre Genival Pessotto. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite, padre. Muito obrigado, querido Eric, por estar aqui no seu programa. Você é muito assim, extrovertido, isso eu acho legal, acho que o papo vai ser bom. A todo o povo que nos ouve, espero que aquilo que a gente vai falar possa ajudar todo mundo. Possamos cada vez mais ficar bem, felizes. Maravilha, padre. Olha, de antemão, gostaria de deixar uma lembrancinha aqui, um presentinho que o Camp History nos deixou. 2 historiadores estiveram aqui, inclusive o senhor tá levando o último. Avisar o Camp History aí, ó, manda mais, porque acabou. O senhor tá levando o último marca-livro aí, uma lembrancinha, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Muito bom, muito legal. Padre, quem tá em casa, tenho certeza que tem curiosidade para saber como é que veio esse chamado, como é que tudo começou em sua vida? É assim, minha família é bem de italiano, eu sou bem descendente italiano e todo mundo é muito de igreja, sempre foi bastante de igreja. E eu sempre gostei muito, participava das missas finais de semana. Mas a minha entrada mesmo definitiva, mais na igreja, foi aos 15 anos. Aos 15 anos, eu morava no sítio ainda, num bairro chamado Ipaturucaia, e tinha uma igreja no centro de Jundiaí, sou da cidade de Jundiaí, São Paulo. Existe uma paróquia chamada Nova Jerusalém, já com nome moderno, de santo nenhum, novo, Nova Jerusalém. E lá existia um movimento, que existe até hoje, chamado Caminho Neocatecumenal. E eu entrei. É uma comunidade. Caminho? Caminho Neocatecumenal. Porque catecumenal é o sistema antigo de batismo, né? O processo de batizado dos antigos, assim, da igreja primitiva. Então, neo porque é novo, novo catecumenato, nova forma de viver esse caminho. Então, neocatecumenato. Então, ali vive as famílias, as pessoas, incrível, Eric. Era aquela força, aquela coisa. Aquela missa celebrada sábado às 8 da noite, acabava quase 11. Sabe, sentindo, vivenciando, experimentando, uma igreja moderna, com as pessoas participando. Então esse caminho, esse movimento, assim, 3 partes, rapidinho já coloca assim. Uma vez por semana nos reunimos em torno da palavra de Deus, no meu caso de quarta-feira. Então toda quarta-feira, das 8 às 9h30 da noite, uma comunidade de 60 pessoas reunidas para celebrar e estudar a palavra de Deus. Todo sábado à noite, cada comunidade toda se reúne na igreja para celebrar a missa. Tá certo? Todo mundo junto, bem bonito, assim. E uma vez por mês, essa comunidade se reúne numa escola, uma chácara, algum lugar para passar um dia juntos. Na parte da manhã reza, coloca comida em comum e depois partilha a vida. Então eu participo disso há mais de 40 anos, né? 42 anos, na verdade, isso. Então me estimulou, Eric. Porque eu vi uma igreja moderna, uma igreja atuante, uma igreja onde coloca em prática a palavra de Deus, uma igreja onde eu posso viver a palavra, onde eu posso amar o irmão. Então foi aí que foi o meu início, isso com 15 anos, né? Depois foi indo o processo, teve uma celebração nessa igreja mesmo, uma sexta-feira à noite. Naquela época eu estava no ensino médio, eu estudava ali na Anchieta, que é na mesma rua da igreja. E aí falaram, então sexta-feira vocês faltam, venham aqui. E eu fui. Naquela sexta-feira, a igreja lotada, a igreja cabe mais, umas 1.500 pessoas, mais ou menos, uma igreja grande. E naquela celebração, fez uma celebração da palavra e convidou. Quem aqui já pensou em ser padre e fica em pé? 13 pessoas se levantaram. Uma delas fui eu. Mexeu, tocou comigo aquela experiência. E acabou, rezou, deu uma bênção, voltamos para casa. Depois de uma semana, uns casos engraçados, Eric. Eu morava no sítio um pouquinho, ainda, né, um pouco assim, afastadinho. Então, eu chegava de noite em casa e sempre todo mundo dormindo. E eu cheguei em casa uma sexta-feira à noite da escola, meu pai acordado, minha mãe, meu irmão. Primeira ideia, morrer alguém, né? Cheguei em casa e ter uma coisa diferente. Aí cheguei em casa, depois de uns 10 dias desse acontecimento. Olha, é o seguinte, Monsenhor Joaquim, que era o reitor do seminário, ligou aqui. Daqui 15 dias você vai para Roma. Na primeira jornada mundial da juventude. Mais de 1 milhão de pessoas. Eu estava lá. Então, isso foi que ano? Muito grande. É 1992. Não, desculpa, 1982 que aconteceu isso. Então foi uma experiência. Aí vai lá, vivencia, experimenta, aquele jovem do mundo inteiro, deu força. Quer dizer, essa igreja que eu quero seguir. Essa igreja moderna. Essa igreja para frente. Entendeu? É aí que eu fui indo. Aí depois voltei dessa jornada, Mas, padre, fala um pouquinho pra gente como é que está em Roma lá. Isso é uma curiosidade de muita gente.
fantástico, maravilhoso. Nós ficamos 18 dias em casa de famílias. As famílias que, na verdade, fomos de graça, né? Essas pessoas. O pessoal de lá fez um despojamento, arrecadou um dinheiro e depois pagou as passagens e levou. Colocou em casa de família, 18 dias. Desses 18 dias, então, 3 dias encontro com o Papa. Ah, é? Inclusive... Quem era o Papa da época? Papa João Paulo II. Olha só. Então, inclusive, uma coisa interessante, alguns acontecimentos lá. O primeiro deles é o seguinte, que pela primeira vez a Capela Sistina foi aberta ao público. Né? Nós estávamos ali em 1.500 seminaristas e entramos na Capela Sistina, que na época não entrava tanta gente. Aí o Papa liberou, nós estávamos lá. E nós assim, olhando para frente, esperando ele vir, sei lá, o Papa vai vir lá da frente esperando. E ele vem de trás e passa por perto. Eu pude dar a mão pro Papa João Paulo II. Foi um momento muito emocionante e muito forte para mim. Entendeu? Então, essas coisas todas que foram acontecendo. E o idioma? Idioma eles iam traduzindo para o português. Falava italiano, mas ia traduzindo. Tinha sempre uma tradução simultânea. E quanto tempo lá? Eu fiquei 18 dias e depois 3 dias com o Papa, esse encontro com ele, e no dia seguinte uma missa campal na Basílica São Pedro, ali na frente, assim, uma missa com o Papa. E aí, volta pra cá? Não, aí volto pra cá e daí alguns meses eu entro no seminário, entendeu? Então, o seminário, eles são feitos assim, todo padre, é o mínimo, né? São 7 anos, o mínimo, porque hoje em dia são 9. Mas assim, 3 anos faculdade de filosofia e 4 anos faculdade de teologia. Então, todo padre estuda filosofia, é filósofo e teólogo, né? 2 faculdades. Até o Papa brincou. Porque nosso bispo, Dom Roberto, na época, nos levou, nos encaminhou junto, porque nossa delegação era grande, da nossa paróquia, da diocese. Dom Roberto, o bispo, foi junto com a gente. E aí o Papa escolheu ele para falar um pouquinho, alguma coisa lá. Ele falou, olha, aqui tem os filósofos, tem os teólogos. Ele brincou, imagina, eu sou um mero estudante. Somos estudantes, né? Mesmo que se forma, você sabe que precisa de muito tempo, assim, experiência. Ele brincou, né? Então, essa brincadeira, assim, não, eu sou um mero estudante, né? Então, os filósofos, teólogos, estudando filosofia e teologia. E foi isso, esse encontro. E ele entendeu em português na hora. O Dom Roberto começou a falar em italiano. Para! Português! João Paulo II. João Paulo II, novinho de tudo. E aí Dom Roberto falou em português na Capela Sistina, a parte dele. E o resto tinha uns radinhos, né? Era transmissão simultânea, alguém traduzindo. Muito bem, padre. Pois é. E aí, cá está... Pois é, mexeu muito comigo. Então, uma igreja moderna, aberta, que vive o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, tiveram apenas alguns na igreja, um pouco mais de 20, é o seguinte, foram de 1962 a 1965. É um concílio onde o Papa convoca os cardeais para dar uma acertada na igreja. Aí que renovou a igreja. Então, em 1965, a igreja se abriu. A igreja povo de Deus, não mais igreja clerical, só o padre, a freira. É todos nós, a igreja povo de Deus. Teu padre tem a freira assim, mas tem o povo de Deus. Então pôs o português, aí pôs o padre de frente. Era uma época que a missa era rezada em latim. Em latim, o padre de costas. Eu nunca não vi isso. Bom, eu nasci em 1967. O concílio terminou em 65. Aí já começou a mudança, né? A igreja deu 10 anos para dar uma acertada, até 1975 para ficar em ordem. Mas já peguei essa igreja moderna, dinâmica, participativa, onde as pessoas participam, falam, onde todo batizado é para vivenciar o seu batismo, o cristianismo. Então é isso daí que eu vim. Você fala, quem é? Eu sou esse, entendeu? Vim dessa igreja, desse fruto. Padre, estamos em 2024. O que dá para a gente imaginar para o futuro da Igreja Católica? A igreja, assim, por um lado está bem aberta, graças a Deus, com o Papa Francisco, que é exatamente a igreja dos primórdios. Isso é importante entender, eu respondo um pouco a sua pergunta agora. Muitas pessoas falam assim, tá ficando diferente e moderna. Não. O que o Concílio Vaticano II fez? Como teve muitas mudanças, muitas épocas, o que decidiu fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar como era no cristianismo, no começo do cristianismo, nas fontes. Então, como que a igreja lá, nos primeiros séculos, os primeiros 3 séculos, como que era a igreja os 3 primeiros séculos? Quais os escritos da época? Então, tudo que tinha lá vivemos hoje. A igreja é povo de Deus, povo de Deus. O padre de frente, está de frente. Todo mundo participa. Como é que era o batismo lá? Era assim. Tem vários escritos, entendeu? Então, renovou. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é vivendo o que eram os primórdios da igreja. E a igreja está caminhando para isso, né? Vaticano II começou em 65 e está até hoje aí, movimentando tudo. Por isso que chegou o Papa Francisco, nessa ideia. Agora tem os grupos, várias ideias que também cada um segue de um jeito, entendeu, Eric? Então, no geral, é para partir disso aí, igreja aberta, participativa, acolhedora. E tem outro povo mais tradicional, mais da igreja antiga, mais assim do Concílio de Trento, que é aquelas reformas, né? A batina, aquela coisinha toda. Então, na verdade, se fala o futuro da igreja, um pouco de cada coisa.
Por que a Igreja Católica sobrevive? Porque ela agrega muitas formas de ser. Entendeu? Então tem um grupinho desse jeito, daquele jeito, uma associação, uma comunidade, um padre mais para cá, mais para direita, um padre mais para esquerda. Então a Igreja Católica une essas pessoas. Tem uma doutrina básica, fundamental, que ninguém pode fugir. Tanto é que eu trouxe aqui o catecismo. Mostra aí, pessoal. É o catecismo, olha que grosso aqui, né? Então o catecismo da Igreja Católica. Então, a doutrina da Igreja Católica está aqui. Então não fugimos da doutrina. Só que aquela coisa, um vai mais para cá, outro mais para lá, um jeitinho, outro. Então o futuro da Igreja Católica é assim. Eu acho assim, do jeito que está indo, está aumentando essa turma que é assim bem progressista, bem assim ativa como eu, dessa igreja assim renovada, do Vaticano II, mas também tem uma turma do tradicional. Acho que ela vai um pouquinho assim ficar mais desses dois jeitos, tá? Sabe, de ver mais destacados os dois, esses dois destaques. Um grupo mais tradicional e um grupo mais aberto. Acho que ela vai caminhar dessa forma. Muito bem, padre. Vamos falar um pouco sobre Deus? Vamos! Estamos aqui para isso. Padre, se Deus é bom, por que tanta maldade no mundo? Pois é. Isso chamamos de pecado original, que até vou ler. Dá licença aqui, só um parágrafo, vocês também aí, não vai ser muito assim. O catecismo, então, diz o seguinte, parágrafo 397, catecismo, doutrina da igreja. O ser humano tentado pelo diabo, que significa divisor, deixou morrer em seu coração a confiança no seu Criador e perdeu a confiança na sua bondade. Então, será que Deus é bom? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me criou? Então ficou aquela pulga na orelha. Então surgiu uma questão. Será que Deus é bom? E se hoje em dia também? Deus é bom porque as enchentes. Deus é bom porque a Covid. Deus é bom porque não resolve os problemas. Deus é bom porque tanta coisa. Então que fica assim, pera lá. Deus é bom mesmo? Então essa coisa está entre nós. O parágrafo seguinte diz o seguinte. 398 catecismo. Neste pecado, o ser humano preferiu a si mesmo ou a Deus. Então deixa Deus de lado. Já que eu não posso confiar nele, vou ser eu. A partir de agora, eu não vou mais olhar para Deus. Eu, Genival, vou ser Deus. E com isso, menosprezou a Deus. Optou a si mesmo contra Deus. É meu inimigo. Não posso contar com ele. Contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, seu estado do próprio bem. Constituído, criado em estado de santidade, o ser humano estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus. Ser um com Deus na plenitude. Né? Pela sedução do diabo, aí que vem a historinha, isso responde a sua pergunta, que ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus, não segundo a vontade de Deus. Então eu, Genival, e os 8 bilhões desse planeta, vocês estão nos ouvindo, os 8 bilhões, querem ser Deus. Bom, aí até mais ou menos assim, que somos filho dele, até passa. Mas os 8 bilhões querem ser Deus, mas sem Deus. Como que eu sou Deus sem Deus? É um problema. Antepondo-se a Deus significa eu vou à frente, não é ele que vai à frente que manda. E não segundo a vontade dele, mas a minha. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, pensa bem. Se eu tenho uma vontade só, não tem briga. Quantos times de futebol precisa para brigar? 2. Não precisa ter 500 times. 2 já briga. É um cunhado, uma coisa e outra, pronto. Né? Várias noras juntas, já tem briga. Já mudou um pouquinho aquela coisa toda. Imagina hoje, meu querido povo, 8 bilhões de times de futebol. Cada um tem a sua ideia. E cada um diz, eu tô certo. E aí brigam com o outro. Aí que é o surgimento de todos os conflitos. Por isso que quando, inclusive, escreveram a Bíblia, Eric, foi assim. A primeira coisa que a Bíblia explica é isso. Capítulo 1 ao 11, essa pergunta que você fez. Se Deus é bom, por que o mal no mundo? E realmente, quem foi escrever lá na Babilônia, foi escrito mais ou menos 600 antes de Cristo, começou a Bíblia a ser escrita, os sacerdotes resolveram dar uma resposta a essa pergunta. Escreveram Gênesis 1 a 11. Então, a primeira resposta, a criação. Tudo que Deus criou é bom. Então, a primeira resposta, de Deus não vem. Mas veio de onde? Adão e Eva, que é o pecado original que eu acabei de falar. Quis ser Deus, papá. Aí os irmãos, Abel e Caim, os irmãos estão em briga. Aí a comunidade também estava brigando. Aí a sociedade, Torre Babel está brigando. Então são as várias instâncias. Quer dizer, eu quero ser Deus, já é um problema. Aí eu reúno com meu irmão, eu sou Deus, você é Deus, ponto, já brigamos os dois. Aí nós dois já brigamos, tem uma comunidade, briga a comunidade. Aí a comunidade está vivida na sociedade, briga toda a sociedade. Pum, pronto. Quer dizer, quando o ser humano quis ser Deus, não deixamos de sair de Deus, né? Nosso espírito está conectado a Deus, é inseparável, indivisível. Mas nós projetamos esse universo. Então, a hora que eu falo, eu quero ser Deus sem Deus, e ter essa experiência, boom, Big Bang. Surgiu uma possibilidade de uma existência sem Deus. Então, é o que nós experimentamos. Então, os 8 bilhões de pessoas desse planeta, desculpa dizer, o povo fica meio chateadinho, a palavra correta é isso, somos de 8 bilhões de divididinhos.
Se fosse em grego, de diabinhos. Somos 8 bilhões de diabinhos. Por quê? Cada um que tem a sua própria vontade. Pensa bem, então por isso que cria tanto conflito. Por isso que a gente vê as guerras desse mundo, então. Sim, não vai parar nunca. Porque a pessoa que briga, os irmãos que brigam, a comunidade e a sociedade. Então quando é que vai acabar isso? Nunca. Mas você fala assim, mas Jesus Cristo não veio resolver o problema? E aí? Não. Jesus Cristo veio resolver o problema seguinte, Jesus Cristo não veio resolver o problema do mundo. Jesus veio para nos tirar do mundo. Diz a igreja, sempre disse, 3 inimigos nós temos. O diabo, a proposta, a separação, divisão, pá. O mundo em si, que não é bom, porque nos separa de Deus, é uma existência sem Deus, uma projeção, mas sem Deus. Jesus fala que o mundo jaz no maligno mesmo, né? Então, e a carne, que tem desejo. Então, quem que é o meu inimigo do espírito? Quais os inimigos do espírito? O diabo, essa pretensão, esse pecado original, esse ser, sei lá o quê, esse mal, tá bom? Esse mal. O mundo em si, que é mal mesmo. E a carne. Mas quando o senhor fala que não vai resolver até que ponto? Jesus Cristo não veio aqui para resolver o problema do mundo, veio nos tirar do mundo. Vocês entendi. Não são do mundo. Entendi. Se vocês fossem do mundo, ele falou exatamente o mundo vos amaria. Como vocês não são do mundo vos odeia. Então o que Jesus propõe? Larga o mundo. Por isso que ele fala fim dos tempos, fim do mundo. Não fala fim da existência, fim de Deus, fim do mundo, mundo material. Significa fim do universo, o universo vai acabar, a matéria vai acabar. Quer dizer, a possibilidade de uma existência sem Deus vai acabar, entendeu? Vai existir somente o ser, eu em Deus. Então, em Deus somos um. Na verdade, Eric, nós estamos ligados em Deus, todos nós. Aí nós desligamos, estamos aqui todo mundo os diabinhos fazendo essas coisas todas, e temos que ser religados. Por isso que a palavra é religião, ligar de novo. Então nós estamos ligados, desligamos, Deus está de olho e nós temos que voltar. Então o que Jesus Cristo propõe? A volta. Tá bom? Então Jesus Cristo vem para assumir a humanidade, ele faz isso através da encarnação. Morte e ressurreição, a igreja chama de mistério pascal. Encarnação, morte e ressurreição. Encarnação, Cristo se funde a todos nós. Tipo assim, é que nem cruzar 2 cachorros para melhorar a raça. Tem um cachorro lá também, a raça perdeu. Eu vou cruzando com o original até ficar de novo pura. Sabe mais ou menos assim? Sim. Horrível comparar isso com Deus, pelo amor de Deus. Né? Mas é um exemplo... todo mundo entende, né? Tem um cachorro lá perdeu uma parábola, vai. Um cachorro perdeu a raça. Eu vou cruzando de novo com aquele original para ficar original. Os filhos vão sendo originais. Então é o seguinte, nós que éramos para ser plenamente divinizados, fomos perdendo. Até a Salve Rainha diz, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando vale de lágrimas, degradado, perdido, estropiado, sei lá o quê. Então Jesus Cristo vem unir a raça, tá bom? Então ele que é divino vem nos divinizar. Então através da encarnação, o divino se torna humano. O que vai dizer o catecismo? Deus se faz homem para fazer do homem Deus. Ele cita 3 santos para dizer isso. Então Deus vem ao mundo, se encarna, assume a humanidade, nos renova, nos recapitula, nos redime, perdoa essa baboseira toda, tá bom? Para nos levar para o céu. Então, a primeira parte é unir todo mundo junto, formar um de novo. Mas que é um problema, pôs todo mundo junto. Então, pôs eu, você, os 8 bilhões. Eu pôs todos os times junto e então um pouco de briguinha. Então, tem que limpar a sujeira. Segunda parte, vamos limpar, expiar, apagar. A palavra expiação significa apagar, limpar. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que expia o pecado do mundo, que limpa a faxina. Na Igreja Católica é a missa. Toda missa celebrada, Cristo, que não tem tempo e espaço, se torna presente aqui e agora, e no altar que o padre consagra, né, ali o pão e o vinho, Cristo se faz presente, salvando toda a humanidade. Então dizemos assim, a salvação ela é universal, porque ela é dada por Cristo como graça. A salvação é dada de presente como graça. E a aceitação é individual, tá certo? Para não dizer que o padre falando heresia, que não. Então Jesus veio para salvar quem? Todos. Tenta passar o catecismo. Diz assim, não houve, nem haverá ninguém que não tenha sido salvo por Cristo. Quer dizer, no passado, presente e futuro, Cristo veio para salvar a todos. Nos tirar daqui. Lembra a ideia de tirar daqui? Tirar do universo material, ficar só espiritual. Tá bom? É isso que ele veio nos fazer. Tirar daqui e levar de volta. Tá bom? Mas tem que aceitar. Tá certo? Então, se eu aceito e permito, Deus me leva de volta. Posso ficar meio teimosinho, ficar, sei lá eu aonde. E posso não voltar nunca. Entendeu? É isso, não está em mim, na verdade. Não está em Deus. Deus quer de volta. Então, a solução, termino com essa ideia, que Jesus trouxe é o seguinte, nos levar de volta para casa. Religar, apagar, perdoar os pecados. Mas, padre, o ser humano ele tem algum mérito nisso? É zero.
Zero mérito? A turma vai ficar brava comigo. Mas é doutrina católica e é doutrina evangélica. Sempre foi. De Lutero, de tudo. Qual o mérito nosso? Zero. Nenhum. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos pecaram, todos estão na mesma situação. Os méritos 100% de Cristo. Então eu falo assim, a palavra usada é justificação. Que em português não fica tão bom, mas é a palavra correta. Deus nos justifica. Quer dizer, Deus nos torna santo. Deus, a palavra melhor seria assim. Como é que eu entendo isso? Deus não leva em conta o mal. Então o Genival fala um monte de coisa ruim e Deus não leva em conta. Aí o Eric faz coisa ruim e leva em conta. Ah, mas eu levo em conta. Realmente, nós levamos em conta. A gente quer matar, quer destruir, quer guerrear, quer fazer... Agora eu vou dar um exemplo disso. Ah, padre, é impossível não levar em conta o mal. É só pensar mamãe. Mamãe tem 5 filhos. Você que está em casa nos ouvindo. 3, 4, 5 filhos. Tá bom. Então escolhe um para o inferno. Já que você vai decidir quem é bonzinho e quem é mal, tem certeza que tem um mais bonzinho e mais ruinzinho. Então escolha um. O que as mães vão dizer? Nenhum. Mas todos são bons, perfeitos? Não. Tem um filho que é um tranqueirão. Drogado e papá, prostituído. Tá bom. Você o condena? Não. Não leva em conta o mal. Quero dizer o seguinte. Por mais mal que um filho faça, a mãe continua amando. Para dar uns tapas, bater, brigar, falar, papá. Mas não deixa de amar. Assim é Deus conosco. Não é que Deus concorda. A mãe não concorda com toda essa coisa toda. Mas não deixa de amar. A mãe não leva em conta o mal que os filhos fazem. Entendeu? É simples. Aí Muito qualquer um bem. entende. E Deus não leva em conta o que os 8 bilhões fazem. Uns fazem mais, uns fazem menos. Uns faz bem mais ou menos. Até o contrário que eu falo. Fica meio assim às vezes, né? Qual dos filhos... Se a mãe tiver 10 filhos, qual o filho que a mãe vai dar mais atenção? Pro piorzinho. Precisa de mais ajuda. Precisa de mais ajuda. Aí cria uma ciumeira. Ai, mas a mãe só dá atenção para aquele. Vou até aprontar alguma para ver se a mãe dá mais atenção para mim. Não. A mãe dá mais atenção pro piorzinho, para corrigir. Essa palavra misericórdia. A palavra misericórdia que Jesus Cristo traz é miserável, miséria, pobreza, sofrimento, aquela coisa. Cordes é coração. Colocar o coração da miséria. Quer dizer, não é que a mãe ama mais ou ama menos. Só que a mãe, como uma planta está mais seca, eu coloco mais água. Menos seco, eu coloco menos água. Menos seca, menos. Eu coloco a quantidade de água de acordo com a necessidade. Mamãe tem 10 filhos, o amor é o mesmo. Só que ela vai colocar mais ou menos amor de acordo com a necessidade. Muito mais bem. amor no piorzinho, misericórdia. Padre, interessante. Interessante ouvir falar sobre o amor. O senhor falou muito sobre o pai, sobre o filho, mas tem um terceiro elemento nessa história aí chamado Espírito Santo, a qual a Bíblia fala que existe até um pecado contra o Espírito Santo. Pois é. E aí? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, aquele que veio para nos unir, né? Na verdade é revelado por Jesus Cristo. Primeiro dizia que tinha o Pai. O povo de Israel acreditava que tinha um grupo sim, outros não, né? Que Deus tinha um filho, não tinha, que é o Messias, tinha várias formas de interpretar. Alguns é só um profeta, um é o Messias mesmo, outro é filho de Deus, mas tudo bem. Mas tinha a ideia de um filho de Deus. Depois que Jesus Cristo vem, aí que mostra, que nós não sabíamos, ninguém sabia disso, que existe um terceiro. Nós chamamos de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são unidos em um só. Tal forma, quando o Pai cria, o Filho cria, o Espírito Santo cria. Quando Jesus morre na cruz, Deus Pai morre na cruz também, o Espírito Santo também. Quando o Espírito Santo unifica, reúne, a função dele unir, reunir, juntar, colar, a cola, o Deus Pai está junto, o Espírito Jesus está junto. Quer dizer, impossível, inseparável, indivisível. Tudo está ligado, emaranhado, como a física moderna diz. Toda partícula está emaranhada, conectada. De tal forma que o que você mexe em uma partícula, automaticamente mexe em outra. Né? Tem essas experiências por aí. Em Deus tudo é uno. Então tudo está presente o tempo todo. Por isso que é eterno, não tem divisão, não tem separação. No inferno tudo é dividido, separado. No céu tudo é unido, é uma coisa só. Uma só vontade. Lembra que eu falava? 8 bilhões de vontade. Quando vai dar certo? Nada. Que eu dei um exemplo ali fora, eu dou para as pessoas aqui também. Sempre falei, olha, pega você, eu sou meio antigo, eu falo coisa meio antiga, né? Pega você e põe mais 8. Uma perua Kombi, cabe 9. Põe os 9 lá e vão para a praia. Fica 15 dias. Você se mata. É o Big Brother. Big Brother. Mesmo que você escolheu os melhores amigos. Porque cada um tem a sua ideia, não por outra coisa. E nós brigamos, não tem como evitar isso. Então tem que ter uma vontade. Se tivesse uma vontade, não tinha briga. Mas como tem 8 vontades, vai ter briga. Então quando que o mundo vai ser resolvido? Quando houver uma só vontade. Que é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Que é a nossa felicidade, que sejamos um nele. Aí a turma fica meio com medo disso. Tá, mas eu vou voltar para o céu sendo com Deus. Então, uma ideia para ajudar isso, eu uso a ideia da orquestra, do maestro.
Então, cada instrumento, violino, violão, violoncelo, sei lá, o atabaque, outra coisa, o triângulo, quer dizer, cada um é um, mas regido por uma vontade, maestro, entendeu? Então, o maestro rege. Qual vontade tem? Já pensou cada instrumento fazer o que quer? Seria um horror. Então, alguém rege a orquestra. Então, vamos pensar assim, nós todos unidos, a palavra seria essa, por uma única vontade. Está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim como é no céu, uma única vontade. Seja na terra também uma única vontade. Porque se tiver 8 bilhões de vontade, só tem guerra. Tem que ter uma vontade, regendo todo mundo. Muito bem. Olha, padre, nós falamos então aí do Pai, do Filho e agora dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O senhor citou rapidamente aí céu e inferno. E ainda temos o purgatório. Dá para falar um pouquinho melhor sobre isso? Eu vou até ler um pouquinho aqui, que tá assim, quer ver? Eu leio um pouquinho aqui e diz o seguinte, olha, o céu é muito simples, é a volta. Então nós estamos aqui. A volta para casa. Volta para casa. Nós estamos aqui. Deus envia Jesus para perdoar. Então chega para mim, Genival, é o seguinte, você aprontou a vida toda, não tem jeito de não pecar aqui. A igreja diz, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quer todo dizer, mundo peca. O tempo todo, 24 horas. Não tem jeito. Em pensamento, em sentimento. Então, não tem como não pecar. Porque se é por pensamentos, palavras, atos e omissões, então quer dizer 24 horas. E Deus fala assim, mas eu perdoo você, aceita o meu perdão. Então, se eu morrer e aceitar o perdão, céu. Se eu morrer e demorar para aceitar, vou ler então purgatório. É o parágrafo 1030 do Catecismo. Do céu eu falei porque é simplesinho, tá? Eu não vou ler a definição porque é isso. Se eu morro, aceito o perdão de Deus, aceito todo o perdão dele, sou ressuscitado por Jesus, volto para o céu. Purgatório 1030. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, então quem está no purgatório vai para o céu, está garantido, só que está demorando, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então é assim, se eu já vou, purifico, aceito, me entrego a Deus, a verdade é a entrega, tem que pensar assim. Eu fugi do céu, o Genival saiu fugido. E Deus, que nem um cachorro que você pega uma corda assim, segura. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo correndo do céu. Correndo do céu. Tá todo mundo fugindo do céu. A gente pensa que quer ir pro céu, mas não quer nada. Todos nós fugimos do céu. E Deus segura a corda. Então a hora que Deus chama, vem. Se eu me entrego 100% e faço a vontade dele, não a minha, céu. Se eu demorar, não tiver coisa, purificar, resolver, purgatório. E se eu não me entregar nunca, é o inferno, que eu vou ler a definição, que é rapidinho, mas é o número 1033 do Catecismo. Olha a definição de inferno, como é interessante. Não podemos estar unidos a Deus, ser um com Ele, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Nós, os 8 bilhões, não podemos estar unidos a Ele, a Trindade, se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Lógico. Alguém pode obrigar alguém a amar? Impossível. Você pode fazer qualquer coisa, mas ninguém consegue obrigar ninguém a amar. Ou se ama ou não se ama. Impossível. Né? Morrendo em pecado mortal, matei, roubei, prostituí, adulterei, sei lá, fiz uma coisa muito grave, fiz guerra, tá bom, um pecado mortal porque leva à morte, não é mortal o pecado em si, mas aquela coisa grave que eu fiz que tá me conduzindo a uma coisa horrível, eu fiz uma coisa horrível. Morrer em pecado mortal, sem ter arrependido dele, então eu tenho que me arrepender, e sem acolher o amor de Deus, então eu morro com 3 condições. Primeiro, eu morrer com pecado grave. Então se você morre com pecadinhos assim do dia a dia, tá resolvido. Tá? Purgatório, pronto, limpo, acabou. Se morrer com algo grave, tem que se arrepender e aceitar. Bom, qualquer jeito aceitar a graça. Se eu aceito o perdão direto, Se eu aceito o perdão direto, o céu, aceitei, porque tem que aceitar Deus. Porque nós falamos antes, o mérito de Cristo não é meu. É Ele que vai me salvar, não eu que vou me salvar. Ele fala, Genival, você aceita? Aceito. Bom, se você me aceita, eu te perdoo, vem pra cá. Se eu demorar, tiver purificar, purgatório. E o inferno é assim, então eu morro em pecado grave, senão tá resolvido, e não me arrependo, não aceito esse perdão. Se eu não aceito o perdão, tem que fazer. Isso significa, o que vai dizer aqui? Significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então, Eric, vai para o inferno quem quer. Deus não manda ninguém para o inferno. Tanto é que a igreja pessoa se leva sozinha para lá. Lógico, porque também céu, inferno e purgatório é estado de espírito. Estado de espírito. Para lembrar a palavra estado, a gente lembra da água, lembra escola lá? Né? Gasoso, líquido e sólido. É a mesma água em 3 estados diferentes. Então posso estar em estado de céu, estado de inferno e estado de purgatório. Porque a mente é única, mas posso, onde eu estou, vendo. Tá bom? Esse aí.
E é este estado, a palavra diz estado, de autoexclusão, eu me excluí, automóvel, anda por conta própria, autoexclusão. Não foi Deus que me excluiu, nem o diabo que me colocou, fui eu que quis. Definitiva, porque já estamos separados. Ah, eu tenho medo do inferno. Gente, desculpa dizer, já estamos no inferno. Porque a palavra inferno significa separado de Deus, já estamos, Deus não está aqui, estamos fora dele. O problema é ficar eternamente, como diz aqui, eternamente separados. Então, vou ler de novo. É este estado de autoexclusão definitiva de comunhão com Deus e com os irmãos que se designa a palavra inferno. Quer dizer, se eu não aceito, eu cruzo o braço. E Deus fala, Genival, eu te amo tanto, eu te perdoo tudo. Não quero. Genival, você matou 10 pessoas, está arrependido? Não. Bom, se eu não estou arrependido do mal que eu fiz. Faria tudo de novo. Faço tudo de novo. Tá bom? Deus, não, eu perdoo tudo, porque Deus perdoa tudo, mesmo isso. Mesmo que eu matei muitos, ele perdoaria. Porque o perdão é infinito, tá certo? Então, vai perdoar. Não importa o que eu fiz. Não tem pecado grave que Deus não perdoa. É o que vai a definição do catecismo. Todos os pecados são perdoados. Eu digo, não quero. Tá certo? Então, não tem o que fazer. Então, eu me excluo. Não aceito. Então, não aceito o perdão de Deus. Então, estar no estado, num pecado grave e não aceitar o perdão de Deus. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Isso, pecado contra o Espírito Santo. E aí? Um pouquinho. São assim, aqui tá aqui assim, quer ver? Olha, tá aqui. Os 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, os 3 dizem o seguinte. Vou ler só um que os 3 são iguais. Certo. Diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Então, tudo será perdoado. Está dizendo tudo é tudo. Tudo é tudo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos. Tudo será perdoado. Só para a gente dar uma pincelada, a blasfêmia seria o quê? Falar mal, falar contra, né? Sim, precisa que ele vai explicar um pouquinho melhor, porque a turma pensa assim, blasfemar é falar de mal de Deus. Alguns ficam eu xinguei Deus, vou pro inferno. Não é isso. Blasfemar é ir contra. Até porque tá falando que a blasfêmia pode ser perdoada, né? Sim, então vamos entender isso. E aí? Isso, então, por isso. Todo pecado e blasfêmia, falar mal, pode ser perdoado. Serão perdoados por ser humano. Todos serão perdoados. Mas a blasfêmia, falar mal contra o Espírito Santo, não será perdoada. E aquele que falar contra o Filho do Homem, Jesus Cristo, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no futuro. Então, São Mateus, São Marcos e Lucas, os 3 dizem, tudo será perdoado. Tudo. Tudo é tudo. Entendeu? Mesmo as tranqueiras, coisas, os políticos, quem faz guerra, tudo será perdoado. Porque Deus é amor, não leva em conta o mal. É aquela mãe que dá uma chinelada no filho, mas põe pra dentro. É umas cacetadas no filho que aprontou, que saiu pra você que lá, pá. Filho cometeu um crime gravíssimo, ela tá lá na cadeia domingo de manhã. Lá. Eu falo sempre, coitado das mulheradas, vai lá domingo de manhã. Tem uma pergunta que eu faço, já volto aqui na coisa assim, mas volto muito assim, perguntas nas missas, eu falo muito isso, né? Quem é mãe aqui erga a mão? Tá bom, conta uma historinha assim. Seu filho sai de casa, apronta um monte, se droga, se prostitui, some, fica 10 anos sem falar com você, não dá um zap, nada, tá lá, depois vende droga, se prostitui, vai pra cadeia e é preso. 10 anos. Aí liga pra mãe, mãe, vem me buscar. Qual mãe vai buscar? Todas. Quer dizer, mãe não leva em conta o mal. Aprontou, sumiu, desapareceu, não falou, foi preso, se drogou, se prostituiu. Sei o que fez. Ainda vai lá e paga fiança e paga sei lá o quê. A mãe cheio de falha que tá entre esses 8 bilhões de pessoas faz isso. O Deus que é amor puro não vai fazer? Isso que fica, meu querido ouvinte aqui. Se há uma mãe, olha só, olha, até fico cheio de luz aqui. Se uma mãe é capaz de não levar em conta o mal dos seus filhos, na verdade isso é o cristianismo. O que Deus pede, aquilo que uma mãe consegue fazer com os seus filhos, Deus pede que todos nós façamos com todos. Isso é o cristianismo. Né? Aqui, voltando à ideia aqui, então Deus perdoa tudo, tá claro. E aí o pecado contra o Espírito? O pecado do Espírito Santo. Por que esse pecado é imperdoável? Vou ler aqui. Então, eu tenho um documento do Papa João Paulo II. O documento chama Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. É uma carta encíclica, o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. O número 46 define isso, que citou esses 3 evangelhos que eu falei, aí o Papa responde. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a palavra oficial da Igreja, documento, é imperdoável? Em que sentido entender essa blasfêmia? São Tomás de Aquino, que dos santos é um mais gênio, né, um mais assim inteligente, responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Bom, segundo uma tal exegese, exegeta é aquele que pega a Bíblia e esmiuça, chama exegeta. Palavra por palavra, versículo, tipo assim uma profissão, sabe? O que você faz? Sou um exegeta. Eu esmiuço a Bíblia, isso chama exegeta, tá? É uma coisa assim.
Segundo tal exegese, essa interpretação dele que fez uma exegese na Bíblia, esmiuçou bem a Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste em ofender a Deus, não consiste em palavras, consiste na recusa da salvação que Deus oferece. Volta à definição do inferno. Olha, eu dou para você, Eric, mas você não aceita. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, qual E aí entra o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, isso. Deus te ama, então diz assim para ela, mas Deus permite o inferno, Deus é tanto amor, porque permite, por causa do livre-arbítrio. Deus nos ama tanto, 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 que nos deixa livre. E se eu cruzar o braço e falar, não quero, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Deus não vai te arrastar para... Não vai me arrastar para dentro, porque iria forçar. É anti-amor, né? Eu vou querer amar obrigando você. Então, se eu te obrigo a entrar para dentro, estou obrigando, já não é amor, entender? Então, o pecado fica bem claro. Então, disse assim, todos os pecados são perdoados. O pecado não perdoado é o contra o Espírito Santo, quer dizer, não aceitação da graça. Deus me salva de graça. Eu cruzo o braço, não quero. Bom, se você morre, disse a definição de inferno, morre, não aceita, o que eu vou fazer? Eu dou um presente para você hoje. Ah, não quero. O que eu vou fazer? Leva embora. Ou dou um exemplo mais simplesinho. Deixa uma Ferrari aqui, bacana, uma Ferrari vermelha, direto da Itália, para você aqui fora. Acabou aqui nosso podcast, aqui do estúdio, a Ferrari está esperando você lá fora. Tá bom? Aí te dou a chave. Se você não pega, vai ficar ali. Entendeu? Perfeito. Deus dá graça para todos. Então a salvação é universal. É dada para todos, como uma mãe que não leva em conta o mal. Mas a aceitação é individual. Então, para ficar bem claro assim, os 8 bilhões em cada missa são perdoados por Cristo. Cada missa celebrada, ela é sempre perdoada da humanidade, não da quem está participando. Então, cada missa celebrada, toda a humanidade é perdoada. Agora, posso aceitar ou não. Até o ateu é perdoado na missa? Porque essa que é a ideia. Ele tá... Tudo. Porque não há, então, um sacrifício que perdoa tudo. O eterno, que é Jesus Cristo, entra no tempo e espaço nosso, torna presente aquele sacrifício único da cruz. Essa palavra chama-se memorial, que a igreja usa muito, memorial. O que é memorial? Atualização. Quer dizer, aquele sacrifício feito por Cristo, uma única vez na cruz, para salvar a humanidade, que não tem tempo e espaço, torna presente hoje, aqui e agora, na Eucaristia, torna presente o mesmo sacrifício. Não é um novo, não é diferente, não é um outro, não é outra pessoa, mas o próprio Cristo entra no tempo e espaço, torna presente aqui agora a salvação para todos, aquela da cruz. Como vem para frente, já eu respondo a outra pergunta, vai para trás também. Adão e Eva, Abraão. Porque, entendeu? É o eterno que entra no tempo. O eterno não tem tempo. Então, por isso que não tem lógica. Tu me pergunta, mas e antes de Cristo? Mas Deus não tem tempo. Não tem antes de Cristo para Deus. Ele sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, aquilo que sempre existiu entra no tempo e espaço e ilumina todo o tempo e espaço. É uma bolha, né? Nós somos uma bolha, na verdade. O universo é uma bolha. Então, existe o eterno, que é o céu, Deus é uma coisa só, que é o que existe, o que há. Onde tudo é unido, né? A gente usa a palavra unicidade. Em Deus, tudo é um. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é uma coisa só. A humanidade vai ser inserida, colocada dentro. E todos seremos um. Todos seremos um, é o principal. Então, o que nós seremos no céu? Um com Deus. E Jesus já vinha ensinando isso, né? Sim, o tempo todo. Pai é o agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. O ramo que não tiver ligado à videira... Isso. Vai se dar mal. Vai se dar mal, vai se secar. Então, precisamos voltar a essa comunhão com Deus. Então, é assim que Deus faz. Então, é um Deus de amor, que ajuda, se coloca. Então, é a aceitação de cada um. Aí você fala assim, então por que eu vou na igreja? Tá bom, não é para ganhar a salvação, que a turma tem enterrado, a questão do mérito. Ah, vou na igreja para ganhar o céu. Mentira. Até desculpa dizer, uma heresia. Você não vai por conta própria, não é porque você foi. Você é salvo por Cristo. Então o que eu vou fazer na igreja? Agradecer, louvar, bendizer. A palavra missa, inclusive, a palavra original dela é Eucaristia, que significa ação de graças. Então, todo domingo, ou sábado, eu saio da minha casa, dia de semana também, e vou lá na igreja, com a comunidade, e fazer o quê? Uma ação de graça. Agradecer aqui. Muito obrigado, Jesus. Porque eu peco por pensamentos, por palavras, atos, omissões. Nessa semana, então, eu briguei com Deus e todo mundo, e xinguei, briguei, assisti a turma lá, queria matar todo mundo, e briguei com Deus, porque Deus não resolve o problema, entendeu? Eu tô aqui cheio de coisa ruim, mas vim te agradecer. Peguei meu filho pescoço. Você lê o que a gente faz, né? Você lê o que a gente faz de coisa doida. Roubei, matei, se prostituí, adulterei, né? Coisa grave que eu fiz. Mas hoje eu estou aqui para te agradecer. Fazer Eucaristia, missa, ação de graça. Te agradecer porque o Senhor me ama e me perdoa. Muito bem, padre. Eu tenho uma curiosidade. Uma curiosidade agora é sobre algo que eu falei lá no início. O senhor me falou
que trabalha com um processo de amorização. Como é que isso se inicia? Que trabalho é esse? Pois é. Além de ser padre, que eu sou padre já há 32 anos, né? Fui ordenado dia 13 de dezembro de 1992. E aí, quando eu entrei no seminário, né? 7 anos antes, 92, 7 anos antes, eu entrei no seminário, aí o Dom Joaquim, que era o reitor, me entregou um livro. Esse livro chama As Chaves do Inconsciente. Doutora Renate Joste de Moraes. Ela desenvolveu um método, pegando o que já existe da filosofia, da psicologia, tudo, e um método chamado tipe-terapia, ela chama, né? Terapia de integração pessoal. Ela inventou um método. E aí esse reitor mostrou esse trabalho para mim, achei muito interessante, fui acompanhando, mandava alguns seminaristas, eu via que tinha resultado, porque é um processo terapêutico curto, de 15 sessões, né? A vida toda, 15. É uma regressão de memória que vai lá, vamos achar os pontos-chave, quer dizer, onde é que está o problema do Eric, né? Na verdade, todos são no útero materno, por incrível que pareça, né? Então, não importa o problema que você disser, Eric, eu vou lá na barriga da sua mãe achar onde começou. A raiz sempre está lá. Todos os problemas de todo mundo tem uma raiz de pensamento lá. Eu pensei algo lá, se manifestou agora. Na gestação já começa. Na gestação, sempre. Todo começa lá. Então, essa regressão é aquela que a psicanálise faz. Isso. Então, eu vou lá na barriga da mãe olhar aquele momento e resolver. Ah. Aí, como fui lá, estudei, participei do processo, depois tive contato com o padre Alírio, que tem um livro chamado Amorização, eu decidi criar uma entidade e fazer isso. Então eu conheço esse trabalho há 30... Uma instituição. Uma instituição. Então eu conheço esse trabalho há 39 anos. Que eu trabalho, eu especificamente, há 30 anos. Como instituição, quase 20. Que aí eu acabei criando, né? Um dos bispos, Dom Gil, pediu, cria uma ONG. Então cria uma ONG chamada Associação Beneficente Despertar para o Amor e a Vida. Já que essa ideia. O que nós fazemos lá? Nós fazemos várias coisas. Uma que é a oração na igreja, que é aberta do mundo. Então, no caso agora, na paróquia Santo Antônio, lá de Jundiaí, do bairro Anhangabaú, toda segunda-feira, às 2h, às 7h30 da noite, 2 horários, é aberta a quem quiser. Eu tô lá quietinho, chega lá, vamos rezar. Eu uso um pouquinho dessa técnica para rezar com todo mundo ao mesmo tempo. Fecha os olhos, interioriza, vamos limpar. É mais genérico, limpa, reza, assim. Aí, tá bom, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que faz a associação dá palestras para explicar um pouco essas coisas, tá bom? Também tá tudo gravado no YouTube. A terceira é o processo terapêutico, que a gente divide em 2 fases. A primeira fase é positivação. A segunda fase é terapia propriamente dita. Qual a diferença, Eric? Primeiro tem que fazer você ver coisas boas. Então, se você for comigo, por exemplo, lá, tá bom? Então, eu vou marcar com você primeiro 15 sessões para você ver coisas boas. Então, você vai lá, fecha os olhos, eu vou dizer... Veja lá um mês, olha que coisa incrível, e vê tudo, gente. Eu também achava isso absurdo, mas mais de 30 anos trabalho com isso. Vai lá e olha lá qual mês de gestação, da concepção ao 9º mês, né? Que sua mãe te amou muito e te cura hoje. E você vai falar, por exemplo, 3º mês de gestação. Falei, vai lá ver. Aí eu vou perguntar, tem um reloginho lá, porque não tem tempo e espaço o espírito. Veja qual hora, minuto, segundo que explica o que aconteceu. Então, é uma terça-feira, às 10 da manhã, 15 minutos, 5 segundos. O que aconteceu? Minha mãe está na cozinha, grávida de mim, 3º mês de gestação. E o que acontece? Meu pai chega em casa feliz, contente, ganhou um dinheiro extra. O que a mãe faz? Passa a mão na barriga. Que ela diz, ai, que maravilhoso. Como é bom esse marido. O homem é muito bom. Pum! Que a criança entendeu? Homem é muito bom. Gravou isso. Pronto. Eu trouxe para você uma memória boa. Então as primeiras 15 é só coisas boas. Então eu melhoro muito você. Melhora aquilo que já é em você. Mas, padre, muita gente acha que no momento de gestação a criança não tá ouvindo nada. Ouve tudo. O espírito e sente. Sente tudo, sabe tudo. Não, ouve tudo, sente tudo e sabe tudo sobre tudo. Porque é espírito. Temos que entrar a ideia, o inconsciente não tem tempo e espaço. É atemporal, fora do tempo e espaço. Então, a nível inconsciente, sabe tudo sobre tudo. Então, nesse exemplo que eu dei, a mãe está lá na cozinha. Então, a criança sabe o que a mãe está pensando, sabe o que o pai está pensando, e sabe que os pais deles, avós, bisavós, pensam. Se estiver pensando ruim... tudo, porque pega lá. A mãe pensou, ai, que maravilha, que assinou o pai maravilhoso. Aí a mãe, inconsciente, lembrou, há 20 gerações atrás, tinha um homem bondoso. Ou o contrário. O pai chega em casa, mesma historinha. Que agora é o contrário. Eu falei, 15 sessões, eu só vou ver coisa boa. Você vai sair pulando de alegria. Vou melhorar a sua qualidade de vida. Fazer ver a luz interior. Melhorar a sua inteligência. Melhorar geral. Entendeu? Verdade. Se você vai com a gente, eu te positivo.
Quer dizer, pego tudo que já está bom dentro de você e aumento, amplifico. Já é seu, não coloco nada. Precisa de diferente hipnose, não vou te hipnotizar, não vou colocar nada lá dentro. É você olhando para você. E 100% consciente, de tal forma que você está olhando, mas está aqui. Eu tô de olhos fechados, mas estou aqui. Não estou saindo daqui. Estou vendo lá e aqui, que nem assistindo alguma coisa. Sim. Tá bom? Então veja essa coisa boa e grave em você essas coisas boas. Eu trago à tona isso. Então eu vou te positivar. Vamos pensar assim num jardim. Tem bastante mato, coisa ruim e flor. Nessas primeiras 15 sessões, eu vou pegar as flores, vou erguê-las. Então, na hora que você olhar, vai ver mais flor que mato. Então, já melhora muito. Na segunda etapa, vou arrancar o mato. Aí vamos contar a mesma história, só que de forma diferente. Tá a mãe lá certinha, grávida, terceira meditação, mesmo horário, e o pai chega bêbado. A mãe já enruga toda. Põe a mão na barriga, maldito. Já foi beber de novo. Já foi beber de novo, desgraçado. O homem não presta. O filho, ó, já tem, eu arrepio tudo, porque pega o negócio. Da criança lá dentro, homem não presta, homem é ruim. Pronto. A criança pegou essa Acabei ideia. de pegar um monstro, acabei, desculpa dizer, criar um monstrinho. Então ele acredita que eu sou inútil, eu sou um nada mesmo, sou um tranqueira. Então ele pega isso porque ele aprendeu da mãe. Porque na cabecinha da criança, quando tá vindo, a mãe não pode mentir, verdade, tem essa ideia. Entendeu? A criança é tão inocente, que a criança, o que o pai fala, a mãe fala é verdade. Isso que é diferente de nós adultos, né? Alguém fala que fica meio assim, contesta. A criança não especula. Se a mãe disse, é. Agora tem que ter um sentimento forte, senão seria muita coisa. Entendeu que a criança perguntou? Vamos dizer que a ideia foi nóia ou nada. Por exemplo, eu trabalhei um ano na FEBEM. Projeto Casa. Na minha paróquia instalou Projeto Casa. Eles pegaram a FEBEM e dividiram, né? Em casas, distribuíram. Em Jundiaí tem 2 casas. Uma que fica só fechada e uma semi-aberta. A semi-aberta foi instalada na minha paróquia no último ano. Na paróquia do Cruzeiro. Na paróquia São Roque. A gente chama mais Cruzeiro, que tem um cruzeiro lá. No bairro da Vila Progresso. Então, nessa paróquia, criou uma casa lá. Então, eu fui durante um ano toda quarta-feira. Pegava os meninos todos e fazia um relaxamento. Podia levar para a igreja. Eu ia com a Kombi buscar os meninos, trazer para casa para várias viagens, que era perto ou lá mesmo. Levava uns colchonetes. Mas entendeu que é o seguinte, vamos ver coisa boa. Mas fechava os olhos, só via coisa ruim, porque é o que está lá dentro, coitados dele. Então, fecha os olhinhos. Ai, tá bom. Tal mês de gestação. O que eu sou? Era unânime. Um nada. Ah, eles falavam isso. Inútil. Todos eles falavam isso? Todos eles. Um tranqueiro, eu arrepiava tudo. Entendeu que ele acredita? Caramba. Se eu sou cachorro, vou latir. Se eu acredito que sou cachorro, vou latir. Se eu acredito que sou gato, vou miar. Se eu sou um nada, você é o quê? Um nada. Coitado dele, tá condicionado. Entendeu que tem que curar isso? Ele acredita que ele é um nada, porque a mãe falou, você é um nada mesmo, um besta. Quando aquele pai lá que bebeu e chegou bêbado. Homem não serve pra nada. Homem é um inútil. E a criança pegou. Vai absorvendo. Sim, aos 16 anos, apronta um monte, tá preso, semi-aberto. Talvez até matou alguém, entendeu? Entendeu o que acontece com ela? Ela acredita aquilo. Não adianta aprender a fazer outra coisa. Tem que tirar isso dela, tá certo? Então, se eu acredito, muito sim, volta a ideia. Se eu acredito que eu sou bom, vou fazer o quê? Bondade. Se eu acredito que eu sou ruim, vou fazer Vai maldade. fazer maldade. Pronto, então somos todos nós. Quer dizer, os nossos pensamentos, registros positivos, nos fazem fazer as coisas boas. E o que nós pensamos negativo, as coisas malas. É assim que funciona todo mundo. Não apenas na época da gestação, no período da gestação, mas no decorrer da vida. Todas as informações que ela vai absorvendo, vai martelando ali. Vai impregnando. Na verdade, vai confirmando e reafirmando. Isso posso provar porque não sou só eu, existe essa técnica há muito tempo, muitas pessoas, muitos lugares, com pesquisa e tudo. Tudo é da barriga da mãe formado. Vai repetindo, vai reforçando. Então, lá na barriga da mãe, o pai chegou bêbado, a mãe pensou, filho é inútil. Passou. Quando chegou 13, 14 anos, o pai vai no mercado buscar não sei o que lá, o filho foi e pegou errado. Você é um inútil mesmo, não presta. Pronto, marcou de novo. Reforçou. Aí, aos 20 e poucos anos, ele casou e a mulher falou, você é um inútil. Reforçou de novo. Reforçou de novo. Aí, entendeu que vai reforçando? Vai. E chega uma hora explode. É. Mas sempre tem lá. Não existe nada. Tá preparando um vulcão para entrar em erupção. Não existe nada que não tenha uma ligação lá. Então, é mais ou menos assim, 9 meses nós criamos os pensamentos, depois a vida toda vivemos aquilo, reforçando uns ou outros. Na hora do nascimento, é um grande alívio. Isso para dizer também, pensei a coisa toda da gravidez. Na hora do nascimento, vamos dizer, dá uma zerada. Eles ficam guardados, a gente esquece. Tanto é que esquece mesmo, se nasce não lembra mais nada. Entendeu? Que vamos fazer o seguinte, tá lá lembrando de tudo. A hora que nasce, parou, bloqueou, na verdade. Eu posso acionar ou não. Então, o que esse processo faz de amorização? Eu vou lá pegar o que é ruim e jogar fora, fazer você observar direito. Tem aquele padre, por exemplo, pai bêbado. Eu já dou um exemplo assim. Então, eu cheguei lá, faz de conta que você, o Eric, é exatamente esse que está na FEBEM, porque a mãe, na barriga, falou que o pai é um tranqueiro inútil e está bêbado. Eu falo, olha direitinho lá.
Vamos olhar a cena, volta na cena. Pai chegou bêbado, chegou. Tá bom. Volta antes que explica. Ih, no dia anterior o patrão mandou embora. Falou que ele é inútil mesmo. E aí? Ele chegou em casa e não conseguia entrar. Ele não conseguia olhar a mulher nos olhos. Como é que eu vou fazer agora? Tem um filho chegando, como é que eu vou cuidar? E o que ele fez? Não aguentou. E aí? Passou no bar. E aí? Bebeu e encheu a cara. Então o problema dele é o filho ou que não consegue sustentar o filho? Não consegue sustentar. Então vamos ver a verdade. Esse pai é um inútil ou esse pai ama muito, por isso que ele bebeu que não aguenta? Ama muito. Pronto. Na verdade a gente cura com a verdade. Eu faço ver todas as cenas negativas e achar amor em todas elas. Porque é uma técnica, demora anos. A gente fica anos aprendendo, tá bom? Então eu dou treinamento um pouco nisso. O meu treinamento é 5, 6 anos. Então se alguém quer aprender comigo, 5, 6 anos para aprender. Aprender porque tem que ser muito minucioso. Porque nessa cena eu tenho que ir lá com uma cirurgia e achar o amor. Sempre tem, viu, Eric? Sempre tem. Mas eu tenho que achar. Então tem que saber perguntar, saber fazer, saber levar, fazer as perguntas certas para achar o amor lá. Então eu não vou induzir a nada, por isso que não é hipnose. Eu vou fazer a pessoa perceber. Aí o Eric despertou. Ele estava tudo fechadinho, eu sou inútil, nada da barriga da mãe. Aí, não, meu pai me ama, ele me quer. O que seu pai quer? Ele queria trabalhar, ele queria me sustentar, ele me ama, ele quer bem. Ele é útil, ele quer procurar um emprego. Então o que mudou a visão? Você busca aquele petróleo que está lá no fundo. Pois vai é. para escutar. Sim. Mas, padre, Pois é. pessoas que estão em casa agora estão nessa situação que o senhor acabou de falar. Muitas delas, algumas perderam a esperança. Tem essa câmera aqui. Que mensagem, Pois além é. de tudo que o senhor já falou aqui, Meu mas Deus diretamente do para essa céu. pessoa que está em casa, qual é a mensagem que o senhor deixaria? Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido filho, tudo é possível mudar. Por isso que esse processo ele é fantástico, maravilhoso, porque eu não consigo fazer outra coisa. Então assim, rezar, se integrar a Deus, procurar um pouco isso que eu falei, entendeu? A gente pode ajudar as pessoas. Na verdade tem que pensar assim, as pessoas não são más ou boas, as pessoas estão condicionadas. Nesse exemplo que eu dei é o mesmo Eric, que se ele viu coisa boa, ele se acha bom. Se ele viu coisa ruim, se acha ruim. Mas é só o condicionamento que mudou. O Eric é o Eric. Então você, meu irmão, minha irmã, seu filho se droga, se prostitui, se acontece isso, marido, ninguém é ruim. Está condicionado. Então tem esperança. Se é mal, não vou mudar nunca, entendeu? Se o seu marido é mal, seu filho é mal, não sei quem é mal, como é que eu vou resolver? Não vou resolver. Não tem solução. Mas se o seu marido, o seu filho, sua esposa, não sei quem, está condicionado àquilo, eu posso descondicionar. Por isso que existe muito aí conhecido que é mais famoso, neurolinguística. Hoje em dia, a constelação familiar. E aí vai indo. Eu vou te descondicionar. Aquilo que você pensava, vou mudar. Então tem solução, tem mudança. É possível mudar isso. Muito bem, padre. Padre, mas para quem quer te procurar, qual é o endereço? Qual o celular? Tá. Qual o Instagram? Como é que faz? Tá bom. Bom, eu não sou muito de rede social, mas vou falar, tenho rede social, não gosto muito. Tô aqui numa rede social, mas não gosto muito, né? Mas assim, então eu sou padre Genivaldo, da paróquia Santo Antônio, do bairro Anhangabaú, Jundiaí. Do lado do Bolão. Quem conhece Jundiaí, a cidade, tem o Bolão já na entrada. Parque da Uva, Bolão. O terreno é o mesmo. A igreja está no mesmo terreno ali. Então, Rua Doutor Pedro Soares e Camargo, 724. Rua Pedro Soares Camargo, 724, paróquia Santo Antônio. Toda segunda-feira, que eu estou fazendo agora, às 2h, às 7h30, eu estou lá para rezar com você. Então, qualquer irmão, só que tem que ser de 13 anos para cima, porque como eu vou fechar os olhos, regredir, não pode levar criança, tá bom? Não pode levar uma criança. Então, de 13, 14 para cima. Então, pode ir à vontade, vai lá, sente e reza. Só isso vai ajudar muito. Depois disso, eu encaminho quem quiser fazer terapia, que eu falei, são 15, então. Coisas positivas e 15 negativas. 15 dias diferentes? Primeiro eu vou assim, vou pegar você 15 vezes, vou coisas boas. Depois dar um tempinho mais pra frente, 15 vezes, coisa ruim. É o mínimo. Depois pode fazer mais vezes, um pouquinho. Não precisa fazer tanto assim. Cada vez que fizer, menos depois. Mas pelo menos assim. O mínimo é isso. 15 que eu vejo coisa boa e 15 que eu vejo coisa ruim. 30 sessões. Meu Deus do céu, a pessoa fica uma vida inteira indo no psicólogo. 20, 30 anos. Estou dizendo que em 15 sessões. É uma vez por semana, 15 semanas. É pago? É pago, é assim, como eu fiz sempre, eu não posso fazer, não faço na igreja. A igreja, a oração é de graça, vai à vontade, as palestras são de graça, atendemos muita gente gratuita. Mas o gratuito depende de alguém que paga, porque eu alugo casa, sempre foi assim. Então, por isso, quando eu criei a associação, o que é? Então, você mantém na igreja funcionando, mas aluga uma casa para fazer o trabalho. Então, paga o aluguel da casa, mantém a casa, paga o funcionário e paga o psicólogo e terapeuta. Então, conforme faz. Mas, assim, cada 3, 4 pagante, eu consigo colocar um de graça. Então, nesse sentido, eu posso colocar muita gente de graça, só que é fila de espera.
Entendeu? Então, pagando... Então, na verdade, cada sessão é R$150. Então, pagando, eu consigo já por você já. Eu tenho condições de acolher qualquer pessoa. Tá bom? Eu posso já começar as 15 primeiras sessões? Sim. Tá bom? Aí tem um descontinho também, vai. Mas a ideia é essa. A base é R$150 cada sessão. Tem o dinheiro, dá, faça. Não tem? Tem um desconto, uma coisa assim. Não dá, espera um pouquinho, apareceu uma vaga. Eu tenho 2 lugares, então eu estou atendendo meio a meio, mais ou menos, né? Então, conforme alguns vão pagando, eu vou arrumando. Muito bem, padre. Diante aqui dos meus olhos, o senhor tem 2 livros aqui. O primeiro que é o do Catecismo, é isso, né? Catecismo da Igreja Católica. E o que é esse outro livro aí? Esse aqui é a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito. E esse aqui chama Declaração Conjunta. Por que declaração conjunta? A igreja, vou ter olhar a data, em 1999, a Igreja Católica se uniu, que a igreja, né, luterana mundial, porque houve o cisma, 500 anos atrás brigaram. E aí as 2 igrejas se uniram, aquela aqui, criada por Lutero, e a católica, fazer um documento em conjunto, uma declaração, sobre essas questões que eu falei sobre a graça e a salvação. O que fala aqui? 3 palavrinhas. Justificação, graça e mérito. Justificação, Jesus nos justifica, não leva em conta o mal. Graça, a salvação dá de graça, basta você querer, porque Deus deu de graça. Eu não mereço. Qual o mérito meu? 0. Então é um pouquinho assim, esse livrinho aqui. Tudo que está aqui também está no Catecismo da Igreja. Então, para quem é católico, está no Catecismo. Muito bem. Para quem é católico ou para quem é evangélico, então está esse aqui, que é católico e evangélico. E, padre, vamos separar um versículo bíblico para quem está em casa? Qualquer passagem, um versículo? O que o Espírito Santo te direcionar e o que Deus te direcionar? O que a gente poderia, para finalizar com chave de ouro, vai? Tá bom. Depois tem meu celular. Fala você meu celular aí, faz favor. Fala. Vamos entrar em contato aí, Tá. até que eu acho uma frase aqui. Faz favor. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui fácil? Tá fácil aí. Perfeito. Aí, então vamos lá, por ó. favor. Para você que está em casa, quiser procurar o padre, pode anotar aí, ó. Vou deixar depois na descrição do vídeo. 99684-6677. Vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? 99684-6677. Padre Genival vai finalizar aqui pra gente com chave de ouro, uma passagem que ele gosta muito. E aí, padre? Na verdade, nós vamos colocar aqui, que é Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Porque assim, os 8 primeiros capítulos eu expliquei exatamente, Tratado da Salvação, Justificação, Graça e Mérito. Ele fica 8 capítulos explicando. E vai falando, explicando. No final ele termina isso, assim, ele termina, olha o discurso dele. Depois de tudo que eu falei, ou desse podcast também, depois de tudo isso, depois de tudo que eu falei, se Deus está ao nosso lado, quem estará contra nós? Será que Deus, que não poupou o próprio filho, mudou de ideia? Ele que, eu sei decora a palavra. Será que Deus, que entregou Jesus para nos salvar, mudou de ideia e vai nos condenar agora? Lógico que não. Então Jesus, aquele que veio ao mundo, nos deu a vida, mudou de ideia, vai dar... Não. Então eu, São Paulo apóstolo, tenho certeza que nada, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada, absolutamente nada, nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Bom, fecha a Bíblia. São Paulo termina com essa experiência. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Olha que coisa bonita, maravilhosa. Com certeza, padre. Fantástica, né? Padre, muito obrigado por estar aqui. Né? Nada, eu que agradeço muito. Eu queria até deixar um recado para quem está em casa. Muitas pessoas me perguntam, padre, pô, Eric, mas você tá levando o pessoal... O senhor é o segundo padre que está aqui. Tá. Padre católico romano primeiro, trouxemos um anglicano, trouxemos uma numeróloga, trouxemos uma... O senhor falou de constelação familiar, trouxemos a Érica Fernandes, faz constelação familiar, trouxemos já uma cigana, né, que trabalha com baralho cigano. Estamos trazendo pessoas diversas. Trouxemos 3 evangélicos já, um adventista, um obreiro da Igreja Universal, trouxemos uma mentora do Caminho da Graça, lá do pastor Caio Fábio, enfim. Então, para quem está em casa que talvez ainda não entendeu, nós estamos aqui para trazer a democracia de pensamento. Ótimo. Para trazer pessoas que pensam diferente, porque, na verdade, né, padre, não existe uma verdade absoluta, é? Isso, a verdade é só Deus, né? Só Deus. Falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto é... Em questão de teoria, não tem uma... Sim, acho que ninguém alcançou o patamar absoluto, né? Não, ninguém. Então é isso. Padre, muito obrigado. Espero que no futuro a gente possa bater um novo papo aqui. Obrigado, eu agradeço muito, que Deus abençoe a todos. E Amém. A todos. A você que está em casa, então curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!